Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam bem-vindos, Pátria Amaders. Bem-vindes! Como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Gente, muito obrigada mais uma vez pelo feedback do episódio passado. Todo mundo gostou, todo mundo compartilhou, todo mundo deu um feedback legal. Muito obrigada. Parabéns, dona Schmidt, mais uma vez. Obrigada. A gente tá fazendo os episódios que o povo tá gostando. Tá gostando. Né? Os três as pessoas gostaram. Eu tô num bloqueio criativo, então eu vou pedir ajuda pros nossos ouvintes. Eu quero saber que caso que eu preciso. Sabe quando você tem uma lista? Eu tô com uma lista gigante de casos e toda vez que eu vou escrever um roteiro eu fico... esse não, não tô na vibe, não quero, não sei. Então eu tô num bloqueio, então fica o desafio, gente. Mandem pro meu Instagram pessoal, porque se ficar no do Pátria a gente acaba... A gente não vai olhar. Não, porque também as duas olham e às vezes uma lê a mensagem e da mensagem fica como lida e daí a outra não lê. Então... manda no meu Instagram pessoal que caso você quer ver aqui no Pátria que eu vou fazer. Tô toda submissa agora. Vocês mandam, eu faço. E sou eu que vou contar uma história hoje. E, gente, é mais um bizarrão da Renata. Se preparem pra caos. Tem muito caos nesse caso. Tem muito caos. Então, eu vou começar com as minhas fontes. Eu usei 2 artigos do Daily Mail. Inclusive, o Daily Mail fez uma matéria muito boa. Fiquei até surpresa. Não costumo ouvir muita coisa boa do Daily Mail. A revista People, o podcast Mile Higher, da Kendall Ray, e os canais do YouTube True Crime Daily, True Crime ASMR, né, ASMR, e o canal da Stephanie So. Gente, eu não conhecia, eu conheci esse canal pesquisando por esse caso, e eu tô obcecada pela Stephanie So, ou Su, S-O-O, não sei como fala. Amigos que falam coreano, me ajudem. Gente, é um canal maravilhoso que tem 3 milhões de inscritos. Eu tô obcecada por ela, porque ela é muito engraçada, eu quero ser amiga dela. É um canal que ela mistura mukbang com receita com true crime. Ou seja, é comida e true crime, o que a gente gosta. Comida e true crime. E ela é super animada, assim, sabe? Às vezes eu tô sem vontade de cantar uma bela canção, ela tá lá contando o caso toda feliz, assim, toda maníaca, e eu tô, gente... Esse devia ser o canal que devia... Quem devia apresentar a versão brasileira desse canal é a Natália Lima, que vai ver os nossos vídeos sempre com uma receita já. Sempre cozinhando a comida de domingo e ouvindo nossos vídeos, vendo nossos vídeos. Sim. Ela que tem que ser apresentadora dessa versão brasileira. É verdade. Gente, é maravilhoso, é sério. Se vocês tiverem um inglês bom, vocês gostarem de ver vídeo em inglês, vão procurar o canal dela, porque eu tô obcecada. E aí eu já quero explicar que algumas matérias desse caso, elas têm algumas informações pequenas que elas são contraditórias. Tá. Então, só pra dar uma ideia, quando eu tava pesquisando, eu abri um artigo do New York Post, que eu não usei como fonte, porque ele chegou a publicar uma matéria em 2016 falando que as protagonistas eram de origem albanesa. O que não é verdade. Eita. Então eu não usei nenhuma fonte que tivesse informações que eu soubesse que eram incorretas, obviamente, né? Mas quando as fontes confiáveis que eu usei, que são todas as que eu citei aí, trouxerem informações divergentes, eu vou trazer as 2 versões aqui. Tá. Mas nenhuma dessas informações divergentes é muito relevante pro caso, só pra vocês saberem. Tá. Vamos falar de quem, gente? Vamos falar do mistério das irmãs da Yoga. As Yoga Twins. Você conhece esse caso? Eu já ouvi falar desse caso, mas eu não sei os detalhes. Gente, esse caso é bizarro e eu tenho certeza que vai gerar polêmica. Vocês vão ficar divididos quando eu terminar. Porque eu vou pedir... Vai ser meio você decide. Eu vou terminar e eu vou perguntar o que vocês acham que aconteceu. Eu quero a opinião de vocês e eu sei que vão ter os 2 lados. Porque até a polícia... Até hoje é dividida sobre esse caso, vocês vão entender por quê. Mas, como você costuma dizer, vamos começar do começo. E a gente vai começar contando a história das gêmeas Anne e Alison Dowdle. Elas nasceram em 1978 em New Hartford, em Nova York. New York. Elas eram filhas do John Dowdle, que era médico, e da Maureen Dowdle, que era dona de casa. E elas não eram filhas únicas, elas tinham uma irmã mais velha que chama Amy Dowdle.
Uma das minhas fontes, tá? O canal True Crime ASMR, eles afirmam que o John, ele era gestor de um hospital penitenciário em Utica. Mas foi só nesse lugar que eu achei essa informação, eu não sei se é verdade. Então eu não tenho 100% de certeza que ele era, né, diretor, gestor de um hospital penitenciário. Mas a gente sabe que ele era médico com certeza. Tá. Eu tô falando isso porque o John tinha muita grana. Então, eu não consigo... Eu não sei se... Eu não manjo muito dessa profissão nos Estados Unidos. Eu não tenho certeza se ser gestor de um hospital penitenciário dava toda essa grana. Não sei. A gente sabe que ele é médico. E, desde muito pequenas, a Anne e a Alison eram conhecidas, primeiro, por serem inseparáveis, o que é meio comum quando você tem gêmeos, né? E pelas brigas. Desde bebês, elas iam de um estado de completa calma pra uma luta selvagem com direito a mordida, soco e puxão de cabelo. Isso acontece com quem é gêmeo e com quem é de gêmeos. Justo. Um pouquinho sobre as duas, né? A Alison, ela era a gêmea mais nova. Ela era considerada a personalidade dominante da dupla. Ela era extrovertida, extremamente decidida, e os colegas e amigos descrevem ela como a gêmea selvagem, entre aspas. A Anne era mais doce e delicada com as pessoas. Ela era bem meiguinha, a não ser que ela estivesse lidando com a Alison. Falam que ela podia te tratar super fofa, super meiguinha, mas dava 10 minutos, ela estava agredindo a Alison. Eita porra. Bom, quando as gêmeas tinham 5 anos, aconteceu uma tragédia na família. Elas estavam na cozinha com a mãe, com a Maureen, e a Maureen teve um aneurisma cerebral e caiu morta no chão. Meu Deus. Dizem, só pra dar também um parênteses, a Amy é 3 anos mais velha que elas. Então, na época, a Amy já estava na escola, elas ainda não. E o que eles dizem é que elas ficaram várias horas com a mãe morta na cozinha até alguém chegar. Porque estavam só elas e a mãe. Meu Deus. Eu não... Essa informação e eu não consegui... quantos anos elas tinham? 5 anos? 5 anos. Você já entende muito com 5 anos. Não, exatamente, eu entendo. Você já sabe o que aconteceu. Você sabe o suficiente pra você ficar traumatizado, mas não o suficiente pra você poder fazer algo a respeito, sabe? Você ligar pra 911, nada assim. Gente, só pra vocês saberem, essa informação eu peguei no canal da Stephanie So, mas só ela disse isso, então as outras fontes não... É muito difícil falar da vida pregressa delas antes de todo o caos. A gente ainda não entrou no caos aí, tá? Tá. Só começou o drama. A gente não sabe se esse, obviamente, deve ter sido uma coisa extremamente traumática. Seja, independente de se elas ficaram muitas horas com a mãe ou não, a sua mãe morrer na sua frente quando você é tão novo é uma coisa horrível. E com certeza teve algum impacto na vida delas. A gente não sabe se essa é a causa ou não, mas elas eram extremamente grudadas. E assim, chamar elas de codependentes seria tipo um elogio. Tava muito além da codependência, tá? Eita. E, além de tudo, né? O pai, o John, ele era bastante protetor das filhas. E ele não escondia a preferência que ele tinha pelas gêmeas em detrimento da Amy. Um exemplo, ele mandou a Amy pra escola pública em Utica, que era uma cidade vizinha, e mandou as gêmeas pra cursar Notre Dame, que era a escola católica local, que era caríssima. Eita. Sim, o que eu acho bem bizarro, você mandar uma filha pra escola pública e as outras pra escola particular. Nossa, eu acho bem bizarro. Com tão pouca diferença de idade. Nossa. Tipo, aí, eu já acho super red flag quando um pai faz diferença entre os filhos, nitidamente. Porque, tipo, você tem diferença de... Como que é o nome? Quando você se dá melhor com um filho. Afinidade. Afinidade. Você tem afinidade com um dos filhos mais do que com o outro, isso é normal. Todo pai tem. Toda mãe tem. Sempre tem um filho que você tem mais afinidade, daí muda um pouco no decorrer da vida. Né? Mas... Agora, você ter preferência, sabe? Você literalmente fazer as coisas melhor para um filho é traumático, gente. Sim.
E assim, esse pai não é uma pessoa muito boa não, tá? A gente vai voltar nisso mais pra frente, mas é um pouco do que a gente tava conversando antes, quando você vê uma pessoa de mais idade que tem muitos filhos, mas ela tá sozinha mesmo assim, tem alguma coisa de errado com ela. Enfim, a gente vai voltar pra isso depois. E aí eu peguei um trecho de uma entrevista que uma colega de escola das gêmeas deu pro Daily Mail em junho de 2016. Uma colega delas da escola católica, né, da Notre Dame. Ela fala: elas eram legais, mas brigavam quase como se fossem casadas. Bastava uma delas falar com outra pessoa pra elas gritarem e berrarem uma com a outra. Na minha cabeça ainda passou ouvi-las gritando o nome da outra, todos esses anos depois. Anne! Elle! Meu Deus. Sim. Além de tudo, as duas gostavam muito de festar e aparentemente o pai, ele dava muita grana pra não ter que dar atenção. Por quê? O que essa colega também conta na entrevista? Enquanto os outros alunos costumavam festar só de fim de semana por conta de horário pra estar em casa e tal, elas saíam e bebiam e fumavam e usavam outras coisas a semana inteira. Eita. Aquela era a época em que todo mundo bebia Zima. Eu não sei o que é Zima, mas aparentemente era algo que se bebia nos Estados Unidos. Mas isso nunca pareceu afetar o desempenho escolar delas. Academicamente, elas foram brilhantes em tudo que tentaram. Elas poderiam ter sido qualquer coisa se tivessem tido alguma orientação. Elas iam pra escola usando Chanel e Giorgio Armani. Meu Deus. E aí continua a entrevista. Até as garotas ricas achavam que elas eram ricas. Elas usavam joias de ouro e carregavam carteiras de $800. Gente. Além disso, elas não pareciam ter ambições separadas. O que quer que fizessem, faziam juntas, e o que quer que planejassem, era para as duas. E normalmente elas iam pra escola dirigindo o Cadillac do pai. A gente vai postar fotos do caso, tem foto delas. Sabe essas fotos bem patricinhas de Beverly Hills? Tem as duas no banco da frente dando carona e elas virando pra câmera. E dá pra você ver que elas estão dirigindo o Cadillac do pai na foto. Meu Deus. As duas eram líderes de torcida. E surpreendendo, né, um total de 0 pessoas, elas eram conhecidas como as Cheerleader Twins. As gêmeas cheerleaders. As gêmeas cheerleaders. E as duas queriam ser neurocirurgiãs. Depois, né, que acabasse. Mano! Tipo, elas tinham qualquer coisa independente uma da outra? Absolutamente qualquer coisa? Que loucura. Enfim. Apesar de elas eram extremamente populares, obviamente, né? A gente vai postar um monte de foto delas, gente, porque tem um monte de foto aí. Parece as branquelas. Parece muito, mano. Eu acho elas iguais às branquelas, mas não as branquelas originais. As branquelas que já são os detetives disfarçados. Sim! Não parece muito? Sim! E quando elas ficam mais velhas, parece mais ainda. Parece demais. Gente, elas parecem muito as branquelas. A gente vai colocar essas fotos nas nossas redes, gente. Gente, é que parece demais. Ainda bem que não fui só eu que achei, porque eu pensei, ai, nossa, Renata, você é muito maldosa. Não, elas parecem Nossa, real, elas parecem as branquelas. Elas parecem as branquelas, gente. Essa é a vibe. Deu pra entender, né? Enfim, elas eram extremamente populares. E essa popularidade aumentava, porque elas não escondiam, elas contavam pra todo mundo que elas tomavam banho juntas. Elas não se separavam nem pra tomar banho. Mano. Aí você imagina os moleques da sala, né? Mano. Os moleque punheteiro de 14 anos ouvindo exatamente. isso. Os punheteiros de 14 anos. É a fantasia da Playboy, né? Dos anos 2000 aí. 90, no caso, né? Anos 90, As branquelas tomando banho junto. As branquelas. Elas não tinham namorados sérios no colégio. Elas davam uns peguinhos ali, mas elas não namoravam. E os colegas dizem... Depende, né? As pessoas falam várias coisas diferentes porque elas eram extremamente populares e já sabe, a fofoca pipoca, né? Algumas pessoas falam que é porque elas queriam manter uma imagem de mistério. Talvez fosse isso que elas falavam pros outros, mas na real o que acontecia é que elas preferiam a companhia uma da outra em vez de nutrirem relacionamentos com estranhos. Sim, mas também pensa nos... Tipo, se você tá ficando com uma menina dessa, ela é colada na irmã, você vai querer continuar ficando com ela? Não. Você vai querer fazer essa menina sua namorada? Não, você não vai aguentar, ninguém aguenta.
A Eu namorada acho que tá você namorando com a mina, tá ficando com a mina e a irmã dela tá te olhando. Tipo, de terceira roda lá. Tipo, Eu acho que segurando vela. devia ter uns punheteiros de 14 anos que achavam que iam conseguir pegar as duas ao mesmo tempo. Sim. Que tentava por 15 dias, via que não ia rolar e via elas tretando e desistia, sabe? Era muito drama. Eu acho que além de coisa tudo, assim. elas estão sempre tretando. Você tá tentando tem beijar a isso, menina sim. e ela tá gritando com a irmã. Exatamente. A gente vai falar mais pra frente um pouquinho disso. Era um relacionamento muito esquisito, gente, real. Conforme elas cresciam, o álcool ia virando um problema. Principalmente pra Alison. Vamos lembrar que e isso que eu tô contando que elas faziam, gente, elas não estavam nem no colegial ainda. Eu tô falando do ensino Isso fundamental. é sóbrio. Não, eu tô falando delas no ensino fundamental. Elas têm, tipo, 14 anos. Olha o nível. Elas estavam com, tipo, 13, 14 anos. E aí, quando elas estavam tipo, no final do ensino fundamental, perto dos 14, 15 anos, elas ganharam muito peso por conta do tanto que elas bebiam. Falam que era uma coisa absurda. Só que aí, de repente, quando elas entraram no ensino médio, elas apareceram extremamente magras. Não sabem se o pai não pagou, ainda mais naquela época, virada dos anos 90, pros anos 2000, Pagou se uma o pai lipo. não pagou uma lipo, se tinha algum transtorno alimentar, aí a gente não sabe. E aí aquela colega que tava fofocando delas pro Daily Mail falou sobre isso, e ela falou, isso piorou os problemas delas. Todo mundo dizia que elas eram bulímicas e elas acabavam engordando. E depois elas emagreciam. E depois elas engordavam. É como se tudo fosse munição contra elas. Acho que é por isso que elas se mantiveram sozinhas. Eventualmente, a família toda se mudou pra Flórida. E aí as gêmeas foram fazer faculdade em cidades como St. Petersburg. Eu nem sabia que tinha uma São Petersburgo na Flórida, mas tem. E Tampa. Nessa época, gente, elas já estavam elas continuaram festando, né? Até porque isso é meio que esperado na faculdade. E elas meio que desistiram de ser neurocirurgiãs ou de fazer medicina, porque dá muito trabalho. Sim. Enfim. Eu nunca acreditei que elas seriam neurocirurgiãs. Tipo, foi um sonho que eu nunca acreditei nelas. Mas, bom, gente, também são as gêmeas da yoga, né? Não as gêmeas da neurocirurgia. Então, enfim. Elas decidiram investir na yoga como profissão. E elas decidiram também se mudar para os Palm Beach Gardens, onde elas abriram o estúdio Twin Power Yoga, que em português seria o poder dos gêmeos. Irmão gêmeos ativar. Gêmeas, O poder das gêmeas, o poder dos gêmeos, né? Yoga do poder dos gêmeos. Ou poderosos gêmeos. Poderosas gêmeas. As poderosas gêmeas da yoga. Enfim, Twin Power Yoga. Algumas fontes dizem que o estúdio foi aberto em 2007, outras em 2008. Tá bem dividido aí tudo que eu pesquisei e honestamente não faz diferença, tá? Aí eu vou pegar um trecho da Alison. Ela deu uma entrevista pro Palm Beach Post em 2011 contando sobre como foi começar esse business. Ela fala, abrimos no pior momento econômico, quando todos os estúdios estavam fechando. Por isso que eu acho que foi 2008. Enfim. Não tínhamos um plano de negócios, nem tínhamos financiamento. Vivíamos um dia de cada vez. Assim, ela fala isso, mas eu pessoalmente duvido muito que não tenha rolado um patrocínio, tá? Mas eu não vi isso em nenhum lugar, essa é só a minha opinião. E aí, de acordo com outra entrevista que a Anne deu pro Boca Raton Observer, elas falavam que o estúdio fazia sucesso porque elas tinham uma filosofia de vida que chamava Yoga Life, na qual os clientes declaram seus objetivos tanto espirituais quanto físicos. E o que ela fala é, queremos ver você no tatame. Nós ajudamos você a criar seu próprio mantra afirmativo com base em quais são seus objetivos. Nossa, tipo a Gwyneth Paltrow tentando abrir um estúdio de yoga. Mó papo do além. Isso, bem, né? Isso vai começar uma seita, não vai? Não. Mas o caos tá plantado aí. E assim, hoje, a gente falando isso, parece mega clichê, mas vamos lembrar que a gente tá em 2008, ainda não tinha todo esse movimento wellness, né? A internet ainda tava engatinhando, gente. Em 2008, o Orkut ainda existia. Nossa. O Orkut estava todo vapor ainda. Não existia o WhatsApp, gente. Não tinha. Nossa, tinha verdade. gente que ainda tinha flogão em 2008. Nossa. Gente, o Obama tinha acabado de conquistar a eleição. Então, assim, faz muito... Assim, vamos lembrar que em termos de internet e de trends, era um outro momento.
O Facebook não tinha nem estourado ainda. Era pouca gente que tinha. Porque o Facebook Não tinha rolado estourou a mesmo em transição. 2009, né? 2010. 2009, 2010, enfim. Então, assim, na época, era um conceito que ainda não era muito explorado. Então, elas estavam oferecendo um produto diferente. E, contrariando todas as probabilidades, deu muito certo. Tanto que depois o sucesso do estúdio foi tanto que elas gravaram um DVD de exercício. Na época era DVD ainda. Um DVD de exercício que chamava Twin Power Hour, com exercícios de yoga pra você fazer. Elas abriram uma segunda filial do estúdio e elas estavam planejando abrir uma terceira em Boca Raton. Elas ganharam tanta grana que elas começaram a ser vistas passeando pela cidade com Porsches combinando. Ai, que brega. Sim. Mas, que legal que elas, até aí, elas estavam fazendo direitinho, né? Tipo, elas Sim. pegaram, elas não gostam de estudar, gostam de festar, então vou abrir meu próprio negócio e vou fazer um branding legal. O branding foi legal. Sim, o branding foi, vamos falar disso. E tem outra coisa, elas davam as aulas juntas. E quem depois foram conversar com algumas pessoas que fizeram as aulas dela, falam que elas tinham uma energia meio yin e yang, assim. Que a Anne era a pessoa calma, que tinha aquela energia yin, sabe? Tipo, de respirar e de você no seu contato com a natureza. Enquanto a Alison tinha aquela energia mais yang, de assim, você consegue fazer essa posição, você consegue ficar aí mais tempo, não é isso que você quer. Então, elas juntas nas aulas davam um equilíbrio da parte zen com a parte exercício, maromba mesmo da yoga, sabe? Então, era uma fórmula que funcionava. Elas, inclusive, elas alugaram um apartamento no 16º andar do City Palace Development, que era um conjunto de apartamentos de alto padrão em West Palm Beach. E por alguns anos deu tudo muito certo, elas estavam muito bem, e não demorou muito para as gêmeas da yoga atraírem os olhares de Hollywood. Por volta de 2013, um produtor, a gente não sabe de que emissora, vocês vão saber por que a gente não sabe depois, mas ele entrou em contato e eles estavam no que eles chamam de conversations, que é uma etapa anterior a você ter um contrato, que é quando uma equipe de produção entra em contato com você e te explica como que funcionaria e o que eles esperam de você. O que seria o programa, o que vocês vão fazer, quais são as expectativas, o público, tudo mais. Você tá só planejando as coisas ainda. Eles também queriam ver o dia a dia delas pra ver como eles podem adaptar esse dia a dia pro programa. Eu penso, o que eles queriam fazer era mostrar o dia a dia, o business e o poder da yoga. Eu penso, pelo que eles falam, pelo que eles descrevem, que ia ser meio que uma mistura de Darcy e Stacey, sabe? Sei. Com aquele Revenge Body, assim. Sei. Eu penso que ia ser a vida delas e pegar um caso a caso de gente melhorando a vida com a yoga, mas ao mesmo tempo mostrando a vida delas, e a puxação de cabelo, e as tretas, e os Porsche, e as compras. Então, eles queriam essa energia caótica mais fitness e transformar aquilo num programa. E os problemas começam aí, tá? Já tinha uma fundação meio errada, né, como vocês sabem, mas o que aconteceu? Primeiro, uma das dicas que a equipe deu para gêmeas foi que elas tinham que investir num estúdio maior para ser mais atraente para as gravações. E aí elas alugaram um estúdio imenso em West Palm Beach, que é o metro quadrado mais caro. Eita. É a mesma coisa que, tipo, você tem um estúdio de yoga em Pinheiros, se você mora em São Paulo, aí chega alguém e fala que é melhor você abrir um estúdio gigante no Oscar Freire. Ela já tinha um estúdio no bairro Nobre, mas falaram que elas tinham que alugar no metro quadrado mais caro de Miami. Tem que ser exclusivo, Isso. E o erro delas, eu penso, foi ter acatado essa sugestão sem ter um contrato assinado. Porque elas alugaram, gastaram uma grana, abriram o estúdio e a equipe deu pra trás. Não rolou reality. Nossa. Por motivos que a gente não sabe. E é por isso que a gente não sabe o nome da produtora. Eita. Então, o reality show acabou não acontecendo. Elas não tiveram nenhum tipo de ressarcimento nos investimentos, porque eles estavam na etapa de conversa, não tinha nenhum contrato assinado. Eita. E elas se viram com um rombo no orçamento, um espaço grande e caro demais, que elas não estavam conseguindo tornar lucrativo. E pra piorar, elas nunca tinham pensado e nunca tinham se preocupado em ter uma reserva financeira pra
problemas tipo esse. Claro, porque elas sempre tiveram tudo que elas precisavam. Exatamente. O que entrava com o business, o que entrava de lucro ia pra comprar carro, pra comprar roupa e pra beber. Porque elas eram meio que, sabe esses alcoólatras ricos que só toma champanhe? Sei. É meio que essa vibe. Não por experiência própria, porque eu tomava cerveja mesmo, mas eu sei. E aí, qual que é a coisa sensata a se fazer, Natália? Me conta. Olha, eu acho que você amarra uma banana e enterra na encruzilhada pro produtor ficar broxa. Esse seria o meu approach, mas eu não sei o que elas fariam. Bom, o que vocês acham que elas fizeram? Qualquer outra sugestão. Qualquer outra. Balta, o que você acha? Me conta. Balta até correu, Natália. Você espantou o meu gato. Desculpa, eu fiquei muito dark pro podcast. O podcast que fala de assassinato. Não, eu quero saber se é real. Eu não sabia nem que funcionava. Você enterra uma banana na encruzilhada e a pessoa fica broxa? Então, uma vizinha minha uma vez fez isso. Mas não sei. Eu não entendo dessas coisas, então eu não sei. Menina, a gente super pode fazer. Tem um trilho de trem aqui perto de casa. Que tudo, olha. Gente, vocês que são da simpatia, da amarra, me conta, funciona? Eu só ouvi falar. Aí. Pois bem, o que elas fizeram? Elas trancaram as portas do estúdio e correram. Não avisaram cliente, não avisaram funcionário. Elas simplesmente deram um ghosting no próprio business. Gente, você imagina, elas tinham 3 estúdios agora com o grande, em West Palm Beach. A ex-gerente de um dos estúdios, a Dahlia Scholes, ela deu uma entrevista pro Gossip Extra. E ela falou que ela acordou com uma ligação de uma funcionária, falando, olha, eu vim abrir o estúdio e não tem nada aqui. Tava, tipo, vazio. Mano. Nenhuma. E pensa assim, tinha cliente que tinha pagado mensalidade. Claro. E não foi honrada. Os funcionários não foram pagos. Elas só vazaram. Elas fizeram igual o Michael Scott naquele episódio em que ele vai declarar falência. E daí ele sobe numa cadeira e fala, eu declaro falência! Sim, foi isso. Gente, eu fico indignada. Como assim que você, tipo, elas tinham uma equipe que dependia delas, elas tinham clientes, cara de pau gente que elas do viam caralho. todo dia. Elas fugiram. E aí, assim, a Dahlia falou, muitas pessoas realmente confiavam nelas, mas todo o amor que elas receberam foi transformado por elas em traição. Mano. Gente, assim, é uma coisa absurda. Você não vai no banco pedir empréstimo, sabe? Você não vai... refinanciar alguma coisa, vender seus carros. Suas 30 bolsas Louis Vuitton. E aí eu quero abrir um parênteses, que o Mile Higher Podcast, que foi uma das fontes que eu usei, ele diz que as gêmeas enviaram um statement dizendo que as mensalidades e os salários foram pagos. Entretanto, todas as outras fontes falam que elas deram o calote. E aí eu deixo pra vocês decidirem no que vocês querem acreditar. O True Crime Daily, foi o True Crime Daily que eu usei? Vou até voltar aqui pra não falar besteira. O True Crime Daily, inclusive, tem outros funcionários dando entrevista falando que eles nunca receberam dinheiro nenhum. Mano. Então, pelo que eu sei da história, a gente vai seguir contando ela, eu penso que elas deram o calote, sim. E aí, o que elas fizeram? Sumiram de Palm Beach, né? E ressurgiram em Park City, Utah. Nossa. Sim. Ok. Elas se estabeleceram numa estação de esqui chique. E elas abriram um estúdio de yoga que oferecia várias disciplinas de yoga, né? Incluindo até doga. Yoga para cães. Eu não tô zoando, yoga para cães. Doga. Eu aprendi isso pesquisando para esse episódio. Eu não sabia que isso existia. Doga. Eu tô assim, tipo... tendo um mix de emoções, porque eu acho isso uma coisa mais branca privilegiada do caralho, tipo, bem coisa de americano privilegiado, de mulher privilegiada, gente rica, porém, eu também gostaria de ver o George fazendo yoga, então eu tô dividida, porque imagina uma sala de yoga, você já viu Puppy Yoga? Então, Puppy Yoga é tipo um salão,
uma aula de yoga que você faz yoga e tem vários puppies andando e fazendo carinho em você enquanto você faz yoga. Então, assim, é rico, privilegiado, coisas gratiluz? É, mas eu também queria fazer. E ok, tá tudo bem também. Pelo puppies. Então, mix de emoções, gente. Enfim. Mas eu não sei se por conta do estresse ou se é uma decorrência natural da doença que é o alcoolismo, né? O tempo delas em Utah foi cheio de problemas legais. Incluindo prisões por 5 incidentes separados ligados ao álcool. Eita. A ficha criminal da Alison em Utah inclui prisões por suspeita de dirigir alcoolizada, fugir do local de um acidente, dirigir sem seguro, conduta desordeira e embriaguez pública. Eita. Já a Anne foi presa perto de Ogden por intoxicação pública, agressão a um policial, conduta desordeira e interferência em uma prisão. Eles estavam tentando... Mano. A interferência em uma prisão foi porque uma vez que a Alison tava dirigindo e ia ser presa por dirigir embriagada, a Anne tentou agredir o policial pra libertar a Alison. Eita. E tipo, Utah é um estado extremamente mormon, não é? Então é super conservador. E a bebida lá é super mal vista, assim, o alcoolismo lá sofre... As pessoas que têm problema com álcool sofrem muito preconceito lá, porque a maioria dos mormons diz que não bebe, não bebe, sei lá, não sei. Não, mormon é uma pessoa bem certinho. É que eu não tenho certeza, porque eu não manjo quase nada do Book of Mormon, assim. O que eu sei foi pesquisando quando eu fiz o caso da Susan Powell. E eu acho que, pelo menos pelo estilo de vida deles, eles pregam que você deve se abster de drogas, de maneira geral. Sim. Assim. Legalizadas Então, ou não. é um estado bem conservador. Enfim, o caos na vida delas não se resumia aos porres, às bebedeiras. Meses depois delas chegarem em Utah, a vida financeira delas desandou de novo. E juntas, elas tinham uma dívida de cartão de crédito de mais ou menos $200 mil. Mano, é dinheiro pra caralho. E isso eu não tô nem contando o que elas largaram em Miami. Mano. E aí, eu vou contar um pouco de um incidente específico que quem narrou pra revista People foi o Keith Weiss. Ele era um chefe da Flórida que tinha namorado a Anne. Como ele é da Flórida, gente, isso eu não tenho certeza na entrevista que eu vi. Como vocês podem ver, a vida delas é tão caótica e elas estavam sempre correndo de um lugar pro outro. Então, as pessoas que elas encontram, às vezes as informações da onde essas pessoas vieram são um pouco desencontradas. Eu penso que ela namorava com ele um pouco antes dela fugir pra Utah. Mas eu não tenho certeza. Eu sei que ele é da Flórida, então eu penso que era nessa época. Mas enfim, isso também não é relevante pra história. Mas ele testemunhou algumas das brigas explosivas que ele via entre elas, que aconteciam do nada, muitas vezes em espaços públicos, e quando elas tretavam, ele, tipo, não interessava quem tava perto. Se você estava perto, era capaz de se apanhar um pouco só por tabela. Estar perto, sabe? Meu Deus. E aí ele contou, assim, o depoimento dele. Certa vez, recebeu uma relação de Anne dizendo: vem aqui agora, eu vou matar ela. Mano. E nisso, ele começou a ouvir o barulho dela. Ela tava ligando pra ele de um telefone fixo. Ainda era, né, gente? A gente tá no começo ali. Ainda existiam esses. Ele começou a escutar ela batendo na cabeça da Alison com o telefone, os barulhos de bater, sabe? Ele falava que ele escutava tum, 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 e uma gritaria e barulho de coisa quebrando. Mano. Ele falou que ele largou tudo que ele tava fazendo, que ele pensou... Ele já tinha visto várias brigas, ele pensou, elas realmente vão se matar. E ele era chefe, ele estava trabalhando, ele largou o serviço, correu pro apartamento, e quando ele entrou, ele falou que era uma cena de caos. Tinha vidro quebrado em todos os lugares, no chão, em móvel. E o vidro era tanto de garrafa de vinho, quanto de copo e taça quebrado. E tinha muito sangue nos vidros. E a porta do quarto tava caindo das dobradiças. E tava todo esse caos, e quando ele entra, estão as duas sentadas no sofá, quietinhas. E aí ele entrou, e aí elas, hey, e aí, como você tá? A Alison tava com um hematoma gigante no rosto, provavelmente do telefone. E aí ele perguntou, tá tudo bem? Mano. Aí elas, não, tá tudo bem sim, a gente tá assistindo um filme. Aí ele,
E eu olhei em volta, a destruição era total e elas pareciam não saber que elas queriam se matar minutos antes. Gente, É. que desordem de personalidade é essa? Porque isso não é uma falha de caráter, uma falha de personalidade, isso é uma desordem de personalidade, um transtorno. É tipo um transtorno explosivo intermitente misturado com uma personalidade codependente em gêmeas. É assim, é um... Cara... E aí ele contou que em pelo menos 2 ocasiões, elas começaram a brigar dentro do carro dele. E em uma dessas vezes, a Anastácia tava dirigindo e elas brigando. Elas tentando se matar enquanto a outra dirigia. Meu Deus. E ele falou que essas 2 brigas foram muito intensas e eles quase bateram o carro por conta dessas brigas. E que eventualmente ele não aguentou. Claro. O caos terminou. E ele fala... E isso é engraçado, porque em toda essa história a gente vai ver que a Anne teve muito mais namorados do que a Alison. Porque, ao que tudo indica, quando a Anne tava sozinha, ela era muito doce. Mas ela quase nunca estava sozinha. Meu Deus. E aí, qual que foi, né, a cereja do bolo de chorume em Utah? A polícia foi chamada pra um acidente em que o carro delas tinha caído de um barranco. Elas foram resgatadas do acidente enquanto se agrediam e puxavam os cabelos uma da outra. Mano. Os policiais precisaram separar as duas para os paramédicos poderem examiná-las. Que coisa absurda. Que coisa... Gente, sério, que desordem de personalidade é essa? Que... Eu não tenho nem reação, porque é absurdo isso. E aí, surpreendendo um total de 0 pessoas, elas causaram tanto que o apelido delas em Utah virou Terrible Twins. Que seria as gêmeas terríveis, mas Terrible Twins é mais bonitinho porque é uma aliteração. Mas enfim. Em 2015, elas decidem que está na hora de recomeçar mais uma vez. Elas fazem as malas e elas vão pra Maui, no Havaí. Ai, meu Deus. E lá, elas decidiram que... Trazer mais destruição branca pro Havaí. O Havaí não tem 1 minuto de paz. Não, elas pensaram, mano, a gente tá muito queimada, a gente precisa de um rebranding. O que vamos fazer? You think? Vamos fazer... E aí, o que você pensa, né? Não, beleza, vamos fazer terapia, vamos entender por que a gente é assim, né? Vamos tentar descobrir quem nós somos individualmente e não quem nós somos... Não, na verdade, elas só pensaram, vamos mudar de nome. É sério. Mano. E aí, a Anne virou Anastácia Duval e a Alison virou Alexandria Duval. Elas trocaram nome e sobrenome. Elas precisavam ser as gêmeas Xanax. Xanax e Prozac. Xanax e Prozac. Rivotril e Alprazolam. A versão brasileira, né? Rivotril e Alprazolam. Pois bem, por que elas pensaram em mudar de nome? Elas pensaram, a gente precisa se reinventar espiritualmente. Eu pus isso com muitas aspas no meu roteiro. Sabe o que tá dando a impressão? Sabe quando você é criança e seu quarto tá sempre uma baderna e daí sua mãe fica mandando você limpar e você nunca limpa? E daí um dia você limpa o quarto e muda os móveis de lugar e daí você fala, esse quarto é tipo a vibe, agora é isso, essa é a minha nova era. Meu quarto, novo eu, novo quarto, novo eu. É isso que elas tentaram fazer. Esse rebranding delas é tipo, vamos começar arrumando o nosso quarto e pronto. Novo quarto, novo eu. Na verdade, pra mim, isso tá mais pra quando sua mãe fala, se você não arrumar esse quarto, você não vai sair, aí você cata todas as suas roupas e enfia no armário. Fala, o quarto arrumado! Só que aí o que acontece é que passam 30 segundos, sua mãe fecha a porta muito forte, aí cai alguma coisa no armário e cai tudo, sabe? Porque elas não se deram nem o trabalho de arrastar os móveis, sabe? O plano era elas se reinventarem espiritualmente e registrarem esse processo em um livro. E aí, por que elas quiseram mudar de nome? Porque, dada a reputação delas em Miami e Utah, elas não iam conseguir vender livro nenhum com os nomes delas. Então, elas acharam melhor trocar de nome e fazer esse livro. E aí, eu penso, eu não tenho certeza, isso me ocorreu agora, senão eu teria pesquisado pra ver. Mas eu acho que elas deviam querer fazer alguma coisa tipo Comer, Rezar e Amar. Eu acho que o livro já devia ter saído e elas pensaram em fazer uma coisa meio parecida, sabe? Meio que surfar na onda. Sei. Mas usar o gancho, somos gêmeas. E aí, mais uma nota, eu acho que essa é a minha última nota, gente.
Eu tô numa fase, essa minha fase, eu sou extremamente rígida com as minhas fontes, eu tô quase draconiana com elas. Então, eu quero deixar claro que algumas fontes dizem que elas mudaram de nome em Utah e outra que elas mudaram em Maui. Tá. Eu falei que elas mudaram em Maui porque a única informação concreta desse processo de mudança do nome que a gente tem é que as carteiras de motorista delas, feitas no Havaí, tinham os nomes Anastácia e Alexandria Duval. Então faz sentido. E de qualquer maneira, e o momento exato dessa mudança também não é relevante pra história, mas eu penso que tudo caminhava pra isso no Havaí, né? Vamos vamos mudar mais uma vez e... Né? Entretanto, mais uma vez... O que nós temos aí? O caos. O caos. O álcool. O álcool e o caos segue elas tipo o cão arrependido, né, do Chaves. Tá lá. Lá vem o cão arrependido. Lá vem o caos das gêmeas da yoga, né? No Natal de 2015, um restaurante em Maui precisou chamar a polícia. Porque, né, Alison e Anne, agora Anastácia e Alexandria, estavam extremamente bêbadas. E assim, gente, não era um bar, era um restaurante. Sabe, restaurante Natal? Várias famílias e as duas bêbadas brigando entre elas. E aí, elas estão lá bêbadas tretando, e o dono do restaurante pediu pra elas se retirarem, porque elas estavam bêbadas. E quando eu falo brigando, elas estão puxando cabelo e se mordendo, elas não estão discutindo. Sim. O dono do restaurante pediu pra elas se retirarem, porque elas estavam se agredindo no restaurante bêbadas. Em determinado ponto, elas começaram a ameaçar o dono do restaurante, falando que elas tinham conexões com a máfia. E que elas iam acionar os contatos dela da máfia pra dar uma lição nele. Ai, mano. Eu não sei, gente, também isso é uma... Sabe o que tá parecendo? Eu acho que é uma coisa que isso... Todo mundo que tem um policial na família sabe do que eu tô falando. Eu tenho um policial da rota na minha família. E a minha mãe, que é do outro lado da família, que não tem nada a ver com ele. Qualquer coisa que acontece na vida dela, ela fala que ela vai chamar a rota. Que ela vai colocar a rota na pessoa, porque ela conhece um policial da rota. É basicamente isso que elas estão falando. Mano, eu não sei, porque Anastácia e Alexandria são nomes bem eslavos, bem né? russos. Eu não sei se elas estavam querendo se vender uma imagem gringa, porque elas são bem loiras e têm o olho bem claro. Porque assim, eu fico pensando como que o New York Post falou que elas eram albanesas. Eu tô pensando se elas não começaram a soltar que não era uma máfia estranha. Eu não sei. Sim. Isso eu tô me perguntando por quê. Máfia vendedora de órgãos da Albânia. Eu não sei. Eu acho que elas devem ter chegado lá fingindo que eram estrangeiras, que não eram americanas. Não sei. É igual aquela namorada, a mulher do Alec Baldwin, que nasceu em Boston e fala com sotaque espanhol porque a família dela mora na Espanha. Você já viu essa mulher? Nem sabia disso. O nome dela é Hillary. Ela nasceu em Boston, ela se criou em Boston, mas a família dela mudou pra Espanha porque eles têm negócios lá. E daí ela ficou famosa depois porque ela começou a namorar o Alec Baldwin. Ela é toda, tipo, de fazer dieta, exercício, yoga, essas coisas assim. E daí ela fala com sotaque espanhol na mídia, tipo, e dela, tipo, ai, como é que vocês falam isso? É um sotaque... Ela quer falar igual a Penélope Cruz, sabe? E daí todo mundo... E ela fala... o nome dela é Hilária. Não é Hillary, é Hilária. E daí quando pergunta assim... Ah, você é latina? Você é de descendência... Ela fala... Minha família mora na Espanha. Ela não responde se ela é latina ou não. Ela fala... Minha família mora na Espanha. Ela tá sendo hilária de ridícula. Exato, mesmo, né? Ela é ridícula. Ela vai no programa de TV e fala... Ai, como é que vocês falam isso? É pepino? Só que com sotaque espanhol, falando inglês, com sotaque espanhol, a menina é de Boston, cara. Tipo, menina, você é de Boston, seu nome é Hillary, sabe? Para. Ai, cada uma. Mas enfim, é isso que elas estão tentando fazer. E o que vai acontecendo é que o dinheiro e o glamour vão acabando, porque elas estão num nível que até pros Estados Unidos tá difícil elas conseguirem crédito, né? Elas vão ficando pobres, sim, porque não tinha. Elas foram de andar de Porsche combinando até o que eu vou falar agora, em janeiro, um pouco depois desse incidente do restaurante. A Anastácia apareceu num abrigo para moradores de rua que chama Family Life. Eita. E aí eu vou usar um depoimento da voluntária que atendeu ela, que chama Kahili Moniz. Ela contou pro jornal Gossip Extra o que aconteceu. Ela chegou com uma história muito louca de que tinha chegado no Havaí há alguns dias, sido roubada e se perdido da sua irmã gêmea.
Ela nos deu um nome falso a princípio e alegou que não tinha nenhum documento, dinheiro, nada. Ela só queria que ajudasse com algum dinheiro para que pudesse voltar ao continente. Mas somos apenas um abrigo, não fazemos doações. Além disso, eu tinha uma sensação de que ela não estava dizendo a verdade. Ela começou, então, a surtar no escritório. Então nós tentamos ajudá-la a localizar sua irmã. Ai, meu Deus. Eles acharam a Alexandra, juntaram as duas, e aí elas foram para um motel barato. E, eventualmente, elas alugaram uma casa em Haiku, na costa norte de Maui. E aí, lá, elas arranjaram uns boys. Pelo menos a Anastácia. Não sei se a Alexandra arranjou algum boy, mas se ela arranjou, não é relevante pra história. Eu vou contar de alguns dos boys da Anastácia. O primeiro boy foi o motorista de táxi Jeffrey Hall. E o jeito que eles se conheceram foi peculiar. E eu vi no True Crime Daily, ele dá entrevista. Eu achei ele uma pessoa muito sensata, mas o jeito que eles se conheceram foi meio bizarro. Depois de uma das noites de bebedeira mais polícia, a polícia ligou pro Jeffrey, que ele era taxista, e falou que eles estavam com um caso de uma pessoa dirigindo sob influência, né, um DUI, e que essa pessoa precisava ser levada pra casa de táxi porque ela não estava em condições de dirigir. E era a Anastácia. E aí ele foi levá-la, era longe a delegacia da casa dela, e ele conta que ele se apaixonou por ela no trajeto. Ai. Mas... E ele fala que quando ele conheceu ela, de novo, aí entra num padrão, ele conheceu ela quando ela tava sozinha, né? Porque normalmente, quando elas começavam a tretar, bêbadas, elas tinham que ser separadas pela polícia. Então elas eram postas em celas separadas e elas eram mandadas embora, né? Dispensadas. Separadas, pra não, né? E ele fala que quando ele conheceu ela, ela parecia uma fada que tinha saído do nada. Ai, meu Deus. Mas, Não, e ele fala que ela parecia uma fada. Eu fico pensando nos puxões de cabelo, na ficha criminal. A última coisa que eu vou pensar é uma numa fada. A não ser que seja, sei lá, aquele conceito de fada dos celtas, que é aquela fada infernada que rouba as crianças. É, então. Não sei. Pode ser. Também não é o ponto. Eu só achei engraçado o comentário que ele fez de que... E até ele, eu acho que ele percebeu que ele tava meio errado, porque ela parecia uma fada naquela viagem de volta, porque ela tava calma, porque ela tinha passado a noite na cadeia, porque tinha acabado... Eu acho que ela devia estar naquela fase, sabe? Depois que você tem algum estresse muito grande, que tem aquele... ela tava na vibe que o ex-namorado dela encontrou ela assistindo o filme depois de quase matar a irmã batendo no telefone. Sim, a calmaria depois dela ter destruído tudo. Eu acho que ela devia estar no barato da calmaria pós-surto. Ela tava cansada, essa é a verdade. Ela surtou e cansou, porque surtar cansa. Não, e pelo jeito, eu acho que depois que elas tinham esses surtos, elas deviam ficar meio que num barato, porque ele conta que eles conversaram a viagem inteira e que ela foi extremamente agradável com ele. Não parecia, tanto que ele até estranhou ela ter sido presa. Porque eles foram conversando, falando do Havaí, falando da vida, falando de yoga. Então, assim, não ornava o contexto com como ela se apresentou naquele momento. Mas, assim, o relacionamento durou pouquíssimo porque ele foi conhecendo o lado dela. E conheceu o relacionamento dela com a irmã. Ele descreveu as duas como uma alma habitando dois corpos. Meu Deus. Ele fala que elas completavam as frases uma da outra e uma sabia o que a outra estava buscando antes mesmo dela dizer qualquer coisa. Às vezes ele fala que eles estavam, tipo, no apartamento, na casa delas. Desculpa, elas estavam numa casa agora. E às vezes uma tava só, tipo, em silêncio e a outra falava, tal coisa tá em tal lugar. Meu Deus. E aí ela, obrigada. Ela ia lá, ele fala que era até um pouco perturbador, assim. E o que também perturbava ele um pouco eram as bebedeiras mesmo. Ele chegou a filmar, tem um trecho, porque... ele fala que ela ficava extremamente violenta e ele tinha medo. Eu vou dar um histórico que eu acho que é importante pra ele ter filmado, porque teve gente que fala, mau gosto. Ele é negro e às vezes de segurar ela quando ela tava muito nervosa, ele acabava machucando ela um pouco. E ele tinha medo quando ela tava surtada de ela denunciar ele por alguma coisa. Tanto que quando ele aparece a cena dele filmando ela, ele fala pra ela, o quê? Ela tinha acabado de ameaçar matar ele, porque ela queria continuar bebendo e ele vetou, depois da segunda garrafa de champanhe, ele não quis deixar. E aí quando ela foi pegar a terceira, ele começa a filmar, ele fala, você não ia me matar?
Ela, se você continuar assim, eu vou te matar. Dá pra ver que ela tá bem alterada, a voz dela tá mole e tal. E aí, ela fala que se continuar assim, ele vai matar. Ele fala, mano, você já tomou 2 garrafas de champanhe. Ela fala, mas você também toma o seu rum quando você quer. Enfim. Tipo, não é o ponto. E dá pra ver. Não, ela tá violenta e tal. E ele fala que cansou, ficou too much muito rápido. Sabe? Foi muito estresse em muito pouco tempo. E além dela ficar extremamente abusiva quando ela bebia, dela ter que ser segurada e dela ameaçar matar ele, ela teve um comportamento que foi meio que a gota d'água pra ele. Ele falou que, tipo, no primeiro encontro, a primeira coisa que ela falou foi: está proibido de dormir com a minha irmã. Ok. Mas... exatamente. Ele falou, mas eu não... eu não quero dormir com... eu não quero dormir com a sua irmã. Tipo, eu tô com você. E aí ele falou que um dia, depois de uma dessas... Eles saíram, né? Quando ele saiu, eles festavam e tal. Aí ele falou que um dia ele acordou e aí ela tava sentada do lado dele na cama e ela tava, tipo, sem blusa, sem sutiã, né? Tipo, sem nada, pelada da cintura pra cima. E ela tava tirando a saia pra deitar do lado dele. Só que ela tava com cara de choro. E aí ele olhou pra ela e ele falou, baby, tá tudo bem? O que aconteceu? E do nada, a Anastácia entra no quarto e fala, você tava transando com a minha irmã! Aí ele viu que não era a Anastácia que tava na cama do lado dele. Ele não sabe, ele falou que até hoje ele não sabe o que aconteceu. Se ela foi tentar deitar pelada do lado dele pra causar uma cena, se elas brigaram e ela foi tentar, pra se vingar da irmã, deitar pelada com ele. Mas ele falou que aquilo foi demais pra ele, que ultrapassou os limites do bizarro e eles terminaram. Claro, porque imagina, uma depois mata a outra, quem vai em cana é ele ainda. Então. Enfim. Se elas são capazes de fazer esse tipo de... sabe? Mental fuckery, né? Sabe? Esse tipo de jogo mental, assim, esse tipo de manipulação uma com a outra, de abuso uma com a outra, vai sobrar pra ele. Sim, e vendo ele falando na entrevista e tal, eu achei ele bem firmeza, eu achei ele super sensato. E ele é negro, ele não pode tomar essas chances assim na vida. Não, e ele falando, eu achei ele uma pessoa... E aí, eu acho que é uma coisa que é importante a gente levantar também. Eu acho que quando você tá nessa vibe na sua vida, quem tá numa vibe boa vai se afastar de você. E eu acho que é por isso que elas não conseguiam ter relacionamentos longos, sabe? Claro. Isso, assim, da Alexandria, a gente nem sabe de relacionamento nenhum que, tipo, a pessoa tenha ido falar alguma coisa, sabe? Tanto que o Jeffrey Hall falou que foi um relacionamento curtíssimo, porque no que chegou nesse nível, ele falou, não quero isso pra mim. Não, pelo amor de Deus, sai fora. Eu acho que essa energia caótica atrai mais gente caótica, sabe? Claro. A gente já falou isso no último episódio, né? Eu falei que eu vejo isso. Quanto mais você atrai... Você pode fazer de tudo na sua vida. Se você estiver do lado de gente caótica, de gente que só faz drama, que gente que só causa, que gente que só grita, que tem sempre problema, você tá sempre com problema. Você Exatamente. nunca salva a pessoa que te enterra. É isso mesmo. E aí, depois de um tempo, a Anastácia arranjou outro namorado. O nome dele é Federico Bailey. Eu acho esse cara meio shady, tá? Mas assim, essa é a minha opinião. Vocês vão saber por quê. Vocês podem concordar comigo, vocês podem discordar de mim. Não sei, vamos ver, né? Quando tudo acontece, e esse tudo a gente vai falar agora, a Anastácia tava com o Federico faziam 35 dias só. Era um relacionamento novo. O Federico, o que o Federico fazia da vida? Ele dizia que ele era um pastor, um preacher, um pregador, sei lá. Pronto. Mas ele não tinha igreja. Ele não tinha casa. Ele morava no carro, que era um Ford Explorer. Gente, ele era aquela pessoa que fica na Paulista no domingo pregando, sabe? Ou na praça pregando. É assim que você começa. Tá certo. Espalhar a palavra. Não sei. Ele tinha o discurso de que a igreja dele era a natureza, então em qualquer lugar que ele tivesse, ele tava na igreja dele, porque tudo era natureza. Ai, pronto. Eu não sei, esse discursinho me deixou com bode desse cara, porque assim que ele conheceu a Anastácia, o que ele fez? Ele foi morar com elas. Enfim. Claro, não dá. Mas a natureza não era a casa dele? Por que ele tá morando com quem? Enfim. É cada conversa. É cada uma. Né? É por isso que eu falo, quando você não tá numa vibe boa, olha o nível de gente que você atrai, tá vendo?
Enfim, eu sou Team Jeffrey, não Team Federico. Não que o Jeffrey quisesse qualquer coisa com ela ainda, o Jeffrey já saiu desse rolê. Não vamos voltar nele, mas enfim. E aí, o Federico diz que ele tava querendo que a Anastácia fosse mais independente da Alexandria. E aí, eu não sei o que ele tá... Eu realmente, é um conselho razoável. É um conselho razoável, mas eu não confio muito nesse cara. E assim, depois que tudo já aconteceu, é fácil você falar, não sei. Eu tenho a impressão de que ele tava tirando um pouco de vantagem da Anastácia, mas é uma impressão minha, que ficou de eu vendo ele falar, e vocês vão saber por que eu tô com essa impressão, enfim. Até aqui, por enquanto, ok, ele tava morando lá na casa, e ele tava tentando fazer a Anastácia beber menos. E aí, o que eles tinham combinado? Eles tinham combinado de fazer uma camping trip, uma viagem de acampamento, que eles iam pro meio do mato em Maui, falam que é lindíssimo, né? Maui, Havaí. E eles iam acampamento roots, assim, barraca, dormir em saco de dormir, eles iam passar o fim de semana na natureza, só os dois. Beleza, eles saíram no carro dele, as gêmeas não estavam podendo dirigir, em teoria, né? Por muitos e muitos incidentes envolvendo elas dirigindo bêbadas. E aí eles foram no carro dele, só que eles iam passar num mercado, acho que era num Costco. Costco, pra comprar suprimentos pro acampamento. Só que aí, quando a Anastácia vai pagar e desce, né, passa essas compras, vai pagar, ela vê que ela pegou a bolsa da Alexandria sem querer. E que ela tá com o cartão da Alexandria. Tá. Ela fala, não, eu tenho que voltar e pegar a minha bolsa, porque se eu passar o cartão dela, ela vai ficar brava comigo, a gente vai brigar, eu não quero brigar. Ela volta pra casa, a Alexandria tá lá, ela fala, eu preciso que a gente troque, eu vou precisar comprar as coisas e tal. Ela, vocês vão fazer o quê? Não, a gente vai acampar. Eu vou com vocês. Tipo... A vela que ninguém pediu. Exatamente. E aí, o Federico fala depois que perguntam pra ele, deve ter sido um saco, né? Tipo, você queria ir lá pra transar no meio do mato, né? E aí ele falou, não, eu não me importei dela ir. Quem ficou incomodada foi a Anastácia. Ok. O que eu acho que é uma frase meio esquisita, mas enfim, porque elas faziam tudo juntas, sabe? E aí, o Federico tinha falado, não, beleza, você quer ir, vamos, mas vai ser um rolê sóbrio, ninguém vai beber. Ela falou, não tem problema, vamos. Aí eles foram, todo mundo foi pro meio do mato, mas a Alexandria levou uma garrafa de vinho escondido pra viagem. Ninguém acreditou que ela ia fazer esse rolê sóbrio. Ninguém. E aí o Federico viu, só que ele não quis causar uma treta. E aí ele e a... Aí meio que a Anastácia levou ele na maciota. É só uma garrafa, fica tranquilo, a gente vai... É só nós duas com uma garrafa. Ela já se enfiou, vou beber as duas aqui, uma garrafa só. Não vai acontecer nada, você vai cuidar da gente, você vai ficar monitorando, vai ficar tudo bem. Ai, meu Deus. Aí ele falou que ok, que ele não quis discutir. E que porque ele sabia que se ele discutisse, a Alexandria ia estourar. Aí a Anastácia ia defender ele. E aí elas iam começar a tretar. E tretar no meio do mato. Enfim, ele falou que ok. Que elas tomaram aquela garrafa de vinho. E que tava tudo certo. E aí, eventualmente, ele foi usar o banheiro no meio do mato. Tipo, ele sumiu no mato pra fazer o que ele tinha que fazer. E aí, quando ele voltou, as duas e o carro dele tinham sumido. Mano. Pensou, caralho. Elas deixaram ele sozinho, cagando no mato? Aí ele pensou, elas devem ter ido comprar alguma coisa. E aí elas voltam, né? Ok. A inocência, gente. E pra fazer, só pra dar um panorama, tem, pra esse rolê que eles foram fazer, pra sair do meio do mato trilheiro que eles estavam, você tem que pegar uma estrada que chama Road to Hana. É uma estrada bem famosa no Havaí, um monte de gente que vai turistar no Havaí vai por lá. Mas é tipo mancheta, sabe? Ela tem só 2 pistas, uma pra ir num sentido, outra pra ir no outro. E ela é, tipo, num desfiladeiro. Você passa... É aquele tipo de lugar que quem tá no banco do passageiro, olha e fala... olha aquela ali, que bonito! E quem tá no banco do motorista tá, tipo... Tenso. Com o cu na mão de dirigir, tenso. É uma estrada difícil de dirigir quando você tá sóbrio. Mano. Enfim, aí elas estão lá dirigindo, elas estão descendo a Road to Hana, que eles chamam, pra ir pra cidade. Eu suponho que seja pra comprar mais vinho.
Eu acho que elas devem ter dividido aquela garrafa, se elas estão acostumadas a beber muito, não deve ter sido suficiente, deve ter trigado. Né, vamos pegar mais. E aí, no meio do caminho, elas dão carona pra uma mulher de Nova York que tá andando pedindo carona. Ai, meu Deus. Na beira da estrada. Essa mulher foi até uma coincidência, porque essa mulher também tinha uma gêmea. E aí, depois, essa mulher contou que elas estavam dando... Elas deram carona pra mulher, né? A mulher falou, eu sou de Nova York, que coincidência, eu também tenho uma gêmea. Elas conversando normal sobre ser gêmeas, e do nada elas começam a brigar no carro. Com a mulher atrás. Mano. E a mulher, tipo, oi? Mas elas começam a brigar no nível que, de repente, a Alexandria começa a gritar pra mulher, liga pro psiquiatra! Tem que internar essa mulher! Alguém liga pro psiquiatra! Aí a mulher falou que ela olhou, ela falou, nope. Gente, vocês podem parar, eu desço aqui. Gente, olha, cheguei em casa, é a pessoa no meio do mato. Olha, eu moro aqui. Exatamente, ela só desceu, largaram ela lá e continuaram descendo. E nisso, o Lawrence tinha um cara dirigindo atrás delas, que chamava Lawrence Law. E ele falou que ele tava dirigindo atrás, aí ele olhando, aí ele falou, meu Deus, elas estão brigando enquanto dirigem nessa estrada íngreme. E aí, de repente, ele viu uma mão puxando a outra, a mão da pessoa no banco do passageiro, puxando a cabeça da motorista pelo cabelo e batendo a cabeça dela, às vezes no volante e às vezes no banco do lado. Mano. E aí, ele tava esperando abrir algum trecho que tivesse um acostamento pra ele parar e tentar oferecer ajuda, fazer um sinal. Nisso, ele vê a motorista que tá com a cabeça sendo chacoalhada, mexer no volante, o carro faz um ângulo de 280 graus e cai numa altura de 200 pés, são 60 metros, do penhasco. Gente. O carro cai do penhasco no único trecho da estrada que embaixo não tem água, é uma pedra. Mano. E eu fico imaginando esse cara que tá atrás, ele só viu o carro caindo. Que desespero. Ele ligou. Um que é desesperador, porque assim, se você dirige, você sabe que, tipo, qualquer coisa que o carro da frente faz já te deixa mó cabreiro, porque você fica, pronto, essa porra vai causar um acidente, eu vou bater nesse... Alguma coisa vai me afetar. Você já fica morrendo de medo. Daí você vê que uma pessoa tá em perigo, daí você pensa em como você vai ajudar, e do nada a pessoa simplesmente desanda do penhasco. E sabe qual que é o detalhe? O Lawrence Law tinha ido pra fazer esse caminho porque ele tinha ido cuidar, porque ele tinha alguns familiares que morreram nessa estrada. E ele tava indo cuidar, sabe, dos monumentos, as cruzes que ficam do lado da estrada? Ele sempre ia cuidar, tipo, ver se precisava de pintura e tal. Então ele tava voltando de fazer isso, então ele já tinha perdido gente nessa estrada. Mano. E ele viu, chamou a polícia vem e... Na hora, gente, não tem nem nenhuma documentação no carro, nada. O carro espatifou no chão. Uma das gêmeas, a polícia descreveu como, tipo, a bag of bones, sabe? Ela morreu na hora. E eles saco de ossos, cara. Um saco de ossos. Basicamente, tudo dela quebrou. Tava quebrado. Tudo quebrou. E a outra, ela tava andando. Ela tinha, tipo, machucado umas costelas e o braço tava engessado. E foi basicamente isso. O braço tava engessado? Engessado, assim, tava quebrado, né? Precisaria ser engessado, imobilizado. Tá. Mas ela conseguiu, tipo, andar pra fora do carro, porque ela não caiu na água, né? Tava numa pedra. E no começo eles não sabiam nem dizer qual das duas que tinha morrido e qual não tinha. Porque elas não tinham nenhuma identificação com elas. Elas não estavam com documento quando elas saíram de carro. Caralho. E nisso, a polícia... Mano, a cidade era super pequena onde elas estavam, então todo mundo sabia quem elas eram. Por serem gêmeas, por causarem absurdamente, né? E elas tinham passagem pela polícia e numa dessas passagens tinha o endereço delas e foto e tal. A polícia lembrou, eventualmente, depois. E aí, eles só descobriram quem era depois que eles foram pegar... Porque, tem um detalhe. A gêmea sobrevivente, ela se recusou a falar, ela não falava nada. Ela tava, assim, tipo, catatônica. Em choque, Mano. Ela não falou nada, ela não reagiu. E aí eles não sabiam o que tinha acontecido. Nesse ínterim,
Tipo, ela foi pro hospital, obviamente, né? Eles foram tratar o que tinha acontecido. A polícia foi pra casa que elas moravam tentar procurar alguma pista de qual delas era. O policial que foi lá, ele falou que ele já ficou assustado quando ele entrou. Falou, quando você entra na casa, tem um quadro gigantesco das duas, tipo, olhando pra porta, assim, das gêmeas olhando pra porta. Meu Deus, que brega e creepy. Ele falou que foi extremamente perturbador. Gente, é bem claro que a polícia não gostava delas, a polícia do Havaí, acho que por motivos óbvios. Eu acho que ninguém gosta muito delas. Deu pra ver que o cara não ia muito com a cara delas. Os caras falou que ele viu que pelo menos ele tava na casa certa e tal. E ele tava procurando alguma identificação pra ver se ele conseguia reconhecer qual que era, né? Qual que era ela. E aí parece que um ex-namorado da Alexandria foi até lá ver e reconheceu ela. Não tenho muita certeza de quem era. Gente, tem umas informações que elas são meio bagunçadas. Tem gente que fala que o Keith Weiss, que era o namorado lá da Flórida ainda, que ele namorava, na verdade, a Alexandria. Mas outras fontes que eu vi falam que não. Que era a Anastácia. Elas eram parecidas, então... Elas eram gêmeas. Enfim, quem reconheceu não é tão relevante pra história. O ponto é que alguém que as conhecia, um dos namorados, reconheceu que a gêmea que sobreviveu era a Alexandria e que a Anastácia, infelizmente, perdeu a vida. A coisa mais bizarra, e eu só acreditei porque eu ouvi da boca do policial dando entrevista, foi que quando eles deram a notícia pro pai delas... A reação do pai foi falar tinha que ter sido a vadia da Alexandria. Mano. Tipo, basicamente, ele falou que morreu a gêmea errada. Mano. O policial falou isso e o policial tava até meio sem graça de falar isso na entrevista. Mas ele falou pro policial, a reação do cara pra polícia foi falar tinha que ser a vadia da... Tipo, morreu a gêmea... Tipo, eu não acredito que a Anastácia morreu, tinha que ter sido aquela vadia, a Alexandria. Meu Deus, gente. Pois é. E aí, a gente vem pra grande polêmica, né? Até hoje, tá? A polícia que estava na cena do crime tem certeza que foi premeditado. Porque não tem marca de freagem, o carro não freou. Eu não sabia, mas o Ford Explorer, ele tem tipo uma caixa preta, que nem de avião. Que mostra o que aconteceu. Os movimentos do carro, né? E em nenhum momento o carro foi freado, teve nenhuma tentativa de frear. E segundo, o ângulo que o carro virou, os 280 graus, foi um ângulo muito difícil do carro virar naturalmente. Mesmo numa situação de luta. Por que mais que a polícia acha isso? Detalhe, enquanto isso tudo acontecia, o Federico ainda tava no meio do mato. Sem saber o que tinha acontecido. Ai, coitado. Ele acabou voltando de carona até a casa das gêmeas, né, que era onde ele tava morando. Aí ele ficou sabendo o que aconteceu. Quando ele foi dar o depoimento dele, obviamente ele foi chamado pra depor, ele não demonstrou muita reação da namorada dele ter morrido. Segundo, ele falou que ele já desconfiava, porque ele disse que um dia ele ouviu a Alexandria falando pra Anastácia: lembre-se, nós vamos embora do planeta no dia 29. Eita. Ele fala que ele ouviu a Anastácia falando isso a Alexandria falando isso pra Anastácia. E detalhe que esse acidente aconteceu no dia 29 de maio. Mano. Então, assim, ele diz... Mas o que eu fico pensando... Mas ele não fez isso também pra chamar atenção, talvez? Exato. Eu fico pensando assim, se eu ouço alguém falar isso... eu vou querer fazer algo a respeito, se eu tô preocupada. Então, assim, se ele tava com isso na cabeça, por que ele deixou a Alexandria com eles? Eu não sei, eu acho que esse pode ter sido também uma daquelas coisas que alguém fala alguma coisa e você não dá muita atenção, porque você fala, tipo, elas são doidas, entendeu? Mas, tipo, lembra que a gente vai sair do planeta no dia 29? Você me pergunta? Então, mas elas, de repente, são tão gratiluz, estranha, com uns papos tão absurdos e tão sempre bêbada, falando um monte de merda. Daí você, sabe, aquela coisa que você nem dá muita atenção, e daí depois que tudo acontece, você fala, mano, será que foi isso? Será que foi isso? Porque daí começa a polícia a falar que foi premeditado, daí a sua memória também começa uma memória que às vezes é super pequena, ele transforma num conto inteiro, porque ele tem um contexto agora, sabe? Então, pode ser também.
Pode ser. Enfim, a polícia, analisando essas informações que eu passei, a ausência de freada, o movimento do carro e essas declarações iniciais do Federico, a polícia queria acusar ela formalmente de assassinato. Por ter de, tipo, assassinato mesmo, tentativa, tipo, de... eles achavam que era uma tentativa de, tipo, assassinato seguido de suicídio, que deu errado. Mas o juiz disse... O juiz pra quem eles levaram as informações, né, pra quem a promotoria levou, disse que não tinha nenhuma causa provável pra acusação de assassinato. Então ela foi libertada. Tudo isso aconteceu, o Federico deu essas informações. Nisso, a polícia decidiu que queria acusar ela de assassinato, mas todo esse processo de coleta de informação, de consulta de perito, leva um tempo. Então, como ela quase não estava machucada, como ela tinha, tipo, algumas costelas fraturadas, só o braço, ela foi liberada do hospital rápido. E nesse intervalo, né, entre ela estar no hospital e ela ser formalmente acusada, passaram-se alguns dias. Nesses dias ela ficou na casa dela. Eventualmente, ela foi formalmente acusada. E quando foram atrás dela, ela já estava tentando fugir de Maui. Ela deu, tipo, ela foi muito zicada, porque ela tentou fugir, mas deu problema no avião e a decolagem atrasou, então ela foi pega no aeroporto. Eita. Pois é. Mas... Que bom, né? Pois é. Então, decretaram só prisão preventiva, porque ela era, obviamente, um risco de fuga, já que ela estava tentando fugir. Só que o juiz disse que não tinha nenhuma causa provável para acusação de assassinato, então ela foi libertada. E nisso, ela foi pra Nova York pra, inclusive, comparecer ao enterro da Anastácia, porque a Anastácia foi sepultada em Utica, né? Em Nova York. Enfim. Meses depois disso acontecer, ela foi presa de novo por dirigir bêbada e causar um acidente. Mano. Pessoa mais caótica da face da Terra. Eu acho que a gente nunca cobriu alguém tão caótico que nem essas duas. E nisso... Imagina se você é dessa família. Você tá sempre ouvindo, o que tá acontecendo com fulano? Tá tudo de novo. É tipo... Mano, é sempre um caos, é sempre um problema, é sempre uma desgraça. Que horror. Mas enfim, e aí o que aconteceu? Tem um mecanismo legal que dá pra você usar nos Estados Unidos, que a gente até cobriu aqui no caso da Lacey Fletcher pro YouTube. A polícia tava tão convencida de que tinha sido proposital que a polícia convocou um grande júri, né? O que você faz? Você chama um júri de 12 pessoas, você apresenta as evidências e você pede pra esse júri opinar se eles querem que essa pessoa vá a julgamento ou não. E esse júri concordou que ela tinha que ser julgada pelo assassinato da irmã, sim. Então ela foi convocada pra um novo julgamento. Só que ela não podia responder em liberdade, por quê? Porque quando eles foram puxar a capivara dela, como diz a Mirlene, ela tinha uma prisão decretada por DUI, né, Driving Under Influence, por dirigir bêbada, que não tinha sido cumprida lá em Utah ainda. Nossa. Então eles foram atrás dela em Nova York e ela teve que aguardar presa até ela ser julgada. Em fevereiro de 2018, ela foi julgada. O que eles tinham, o que a promotoria tinha pra acusá-la, né? O depoimento do Federico sobre aquela informação que ela tinha dito que a Alexandra teria dito pra Anastácia, lembre-se que nós vamos deixar o planeta no dia 29. Além disso, o Federico falou umas coisas meio bizarras, que é aquele tipo de coisa que eu só acreditei porque eu também ouvi ele falando. Sabe quando você quer acusar alguém e você acaba também meio que se entregando? Porque ele disse, ele queria falar que Pois é. Não tem ninguém que presta nessa história. Não tem. Todo mundo é zoado. Todo mundo é louco. É isso mesmo. O que ele falou? E assim, eu fiquei chocada, eu pensei, gente, não pode ser verdade. Mas eu fui ver e realmente tem o vídeo dele falando isso também. Ele falou que ele queria... Qual que era o ponto dele? O ponto dele era falar que a Alexandra ficou muito esquisita depois que a irmã dela morreu. E isso realmente, gente, isso aconteceu. Todo mundo, a equipe médica que atendeu ela, por exemplo, fala que ela tava catatônica. E os policiais falam que é compreensível, gente, porque a relação delas era tão doentia.
Sim, e inclusive a gente fala um pouco do luto anormal no episódio que a gente fez da Marianne Bachmeier. Nem todo mundo passa pelo luto da mesma forma. Então, assim, essa informação também foi usada como argumento pela promotoria, que ela tava esquisita, ela tava catatônica. E o Federico conta que quando ele voltou pra casa e ela voltou do hospital, ele deu um banho nela. Ué? Hã? E ele fala que ele quis dar um banho nela. Tipo, ele falou, quando ela chegou ela não tava bem e eu dei um banho nela. Então, assim, ele fala isso e a imprensa distorceu muito essa informação, porque eu vi a entrevista dele falando I gave her a shower, ou I gave her a bath, alguma coisa assim, mas ele é muito claro em falar que ele deu o banho, e a imprensa começa a falar como se ela quisesse entrar no chuveiro com ele, o que não aconteceu. Ele foi dar um banho nela. E ele contou que depois que ele deu o banho nela, ela quis vestir as roupas da Anastácia. Ok. E ele falou que ele achou aquilo extremamente creepy. E a promotoria usou isso como... O que é creepy mesmo. E que ela começou a meio que imitar a irmã, falar do jeito mais doce que a Anastácia falava e tal. Nossa, é usurpadora, gente. Mano, eu acho que ela a tava Paola. Mas imagina o que é. Quando ela foi julgada, tipo, ela tava acho que com 38 ou 40 anos. Eu fico imaginando o que é você passar 40 anos na companhia de alguém, tipo, no nível de vocês sempre tomarem banho juntas. No nível doentio mesmo, não é uma relação saudável, no nível doentio. Pra mim, eu acho que isso foi muito interpretado pela mídia como um fetiche dela com o cara, mas pra mim era ela tentando trazer a irmã de volta. Eu também acho. Não, eu não acho. Até ele dar um banho nela, eu não acho que é uma coisa creepy. Porque, tipo, se você tem uma pessoa que você conhece, a pessoa tá catatônica, a pessoa acabou de passar por acidente, hospital e tudo aquilo, e cadeia, e eu não acho nem que seja uma coisa que a pessoa... Tipo, sabe quando você tá fazendo alguma coisa porque você não sabe mais o que fazer? Tipo, você fala, eu vou cuidar dessa pessoa porque a pessoa que eu amava ia querer essa pessoa bem, ia querer que eu cuidasse dessa pessoa, ou você vai cuidar, tipo, num nível humano, sabe? Tipo, essa pessoa precisa de um banho, ela precisa de uma comida, ela precisa de alguma coisa e você vai ajudar. Então eu não acho nem que seja creepy ele dar banho nela. Mas você não acha que, tipo, partindo do princípio de que o argumento dele é que ela estava planejando matar a namorada dele faz muito tempo... E aí, quando ela volta pra casa, ele vai cuidar. Eu não sei. Mas eu acho que ele não tinha ligado os pontos ainda, porque tudo aconteceu e eu acho mas ele já tinha dado depoimento pra polícia de que ela tinha dito que eles iam sair do planeta no dia 28. É verdade. Então... Então, assim, eu não entendo. Eu acho então, que ele não faz muito... É por isso que eu acho ele meio shade, porque eu não acho que fez muito sentido. E ele usa isso, como a promotoria usa esse argumento, e ele fala que ela estava esquisita. Ele ataca ela, ele está acusando ela de estar esquisita. Então, eu não sei. Enfim, ele entrou como testemunha da promotoria. Ele mais a polícia falando que era extremamente difícil o carro fazer aquela volta de maneira acidental. Eles chamaram a atenção que era o único trecho da pista que não tinha guarda-corpos, não sei. Guarda-corpo. Vocês lembram? Todos nos avisaram, então vocês nos digam. Não tinha, bem naquele trecho, e era o único trecho que tinha uma pedra, não tinha água. É shade, é bem shade. O carro não freou. E como os argumentos da defesa, tinha, primeiro, todos os amigos delas e ex-namorados e todo mundo que foi entrevistado, com exceção do Federico, o próprio Jeffrey Hall teve que depor e tal, todo mundo que foi perguntado, você acha que uma queria matar a outra? A resposta de todo mundo foi, nossa, não, imagina, uma não vivia sem a outra, era extremamente doentio exatamente por causa disso. Elas não conseguiam se ver separadas. O Federico fala que ele achava que o motivo é que ele estava tentando convencer a Anastácia a largar a Alexandra e abrir um business com ele. Do que seria esse business, eu não sei. E a gente não tem detalhe. Mas ele fala que ele acha que foi que a Alexandra fez de propósito, por inveja, porque a irmã ia largar ela e abrir um business com ele. E aí eu me pergunto, ele não era pastor? Priest, sei lá. Mas enfim, tá ok.
Mas É o ele também argumento morava dele. no carro dele, então É, ele tava, eu não sei. ele tava precisando desesperadamente de um emprego. É por isso que eu acho ele shade. Eu acho que Ele ele é tem bem uma agenda, shady, sabe? Eu acho que ele tinha um interesse, não sei. Sim. O Jeffrey Hall, que conviveu com a Anastácia, ele falou realmente que ele achava que elas eram muito próximas pra uma querer matar a outra. O ex também, o Keith Weiss, ele também falou que, por mais que ele tenha visto vários momentos de instabilidade, ele acha que era alguma patologia que não era acidental. Então, a defesa usou esses depoimentos, mas o histórico das duas, elas tinham um histórico gigantesco de estar sempre batendo carro. Elas estavam sempre dirigindo bêbadas, sempre rolando do barranco. Tipo, tem um histórico gigantesco, né? E aí teve uma prova, que foi a prova cabal para a decisão, né? O juiz que presidiu esse julgamento foi o Peter Cahill. Quando a Anastácia é retirada do carro, a única, assim, que a polícia e o resgate, né, prestaram mais atenção foi, além do estado em que ela tava, né, por conta da queda, foi que na mão dela, tipo, ela tava toda mole, menos a mão. A mão dela tava fixa, agarrando um maço de cabelo. Tipo, ela tava com a mão fechada, agarrando um chumaço de cabelo. E aí, o exame forense viu que era o cabelo da Alexandria. Que creepy. E o Lawrence Law foi dar o depoimento, falando que ele viu as duas tretando no carro e que ele viu a Anastácia, hoje quem a gente sabe que era a Anastácia, chacoalhando a cabeça da Alexandria e batendo a cabeça da Alexandria no volante e no banco e no vidro, em tudo, né? E o juiz deu um parecer. Do julgamento, a Alexandria optou por não ser julgada por um júri. Eu acho que ela sabia que ela não era popular. Ela preferiu ser julgada só pelo ela juiz. tomou a decisão certa. Que seriam só mais pessoas que não gostam dela. Pois é. E aí, o que o juiz disse, né? O juiz disse... E aí, eu tô dando... O parecer do juiz, ele foi retirado do Hawaii News Now, tá? Segundo o juiz, a prova mais importante no caso foram os pedaços de cabelo encontrados nas mãos de Anastácia. Isso me diz que no período crítico, a falecida puxou o cabelo de sua irmã com tanta força que ela poderia arrancá-lo de seu couro cabeludo. E aí ele falou que o que fez ela perder o controle provavelmente foi esse puxão de cabelo. E foi por isso que ele decidiu declarar a Anastácia inocente. Anastácia não, desculpa, a Alexandra inocente. O advogado dela reforçou que várias testemunhas oculares viram a interação violenta e testemunharam que a passageira estava puxando violentamente o cabelo da minha cliente com as duas mãos. Puxando com tanta força que estava jogando sua cabeça para fora do banco. Mano. Então, ela foi considerada inocente. Depois disso, ela sumiu. E ela sumiu da mídia mesmo. Ela ficou... ela parou... Ela ficou muito tempo sem aparecer. Ela chegou a dar uma entrevista pro Dr. Phil depois. Que não fala nada demais, assim. Ela fala que ela era inocente mesmo, assim. Não teve nada demais. O Dr. Phil... Eu não gosto muito do Dr. Phil, então não vou dar... Eu detesto ele, mas... Falam que ele é insuportável, né? Não, ele é extremamente problemático, né? Ele manda um monte de adolescente pra esses camping de tratamento pra adolescente que tem problema, sabe? Que tá revoltadinho porque é adolescente, daí manda pra um acampamento em que eles são explorados e torturados. Mas Nossa, enfim. gente, eu nem sabia disso, já não gostava dele, imagina agora. Ele é bem problemático, assim. Ele manda pra esses campos de tipo... é o campo cristão, não sei o que, para reforma de adolescentes. E daí a reforma de adolescentes é acordar às 5 da manhã, fazer trabalho forçado até às 4 da tarde, não ter absolutamente nada. Telefone, não ter lazer, não ter nada. É o camping da cientologia, né? É basicamente isso, sabe? Enfim, ai, gente. E abuso físico também, viu? É uma bosta. Hoje, a Alexandria, ela sumiu. Ela vive uma vida extremamente reservada, extremamente humilde. Mas ela não voltou a morar com o pai. E aí, pra encerrar, aí a gente fica se perguntando, né? Gente, vocês lembram da Amy? Então, eu tô com essa dúvida faz tempo, mas eu não queria te interromper de novo, porque eu te interrompi tanto já, que eu não queria te interromper. Nessa tour toda, onde que tá a Amy? Vamos voltar pra Amy, gente. A negligenciada.
Vamos lá. E aí, eu vou ler pra vocês uma matéria publicada em julho de 2016, tá? Antes do julgamento acontecer e tal. Mas pra gente saber da Amy, né? Que fim levou, e é por isso que eu falo que a gente tem que... Não tô falando seja um desalmado, gente, mas quando você vê alguém mais idoso que tá sozinho, mesmo tendo família, é pra você ficar com o pé atrás, né? Antes eu falava, tadinho, idoso, sozinho. Hoje em dia eu pergunto, o que esse cara fez? Por que nenhuma das filhas fala com ele? Por que nenhum dos filhos visita essa mulher? Que eu nunca vi uma mãe legal que não é visitada. Exatamente. E aí, vamos lá. Gente, a Natália tá falando isso, é uma expressão, não vai... Por favor, porque daqui a pouco vai vir gente, porque eu conheço uma pessoa que não é visitada. Gente, eu tô generalizando, tá? Não vem falar do seu vizinho que foi abandonado pela família, porque ele A gente sabe que isso acontece também, é só uma... É que na maioria das vezes é uma mãe ou um pai que era mentalmente e emocionalmente abusivo, ou que praticava incesto emocional, ou que era uma pessoa extremamente narcisista, xarope, que fez um inferno da vida dos filhos, e hoje em dia os filhos não procuram ela. Ou ele. A gente sabe que existem exceções. É só... gente. Mas enfim, não é o caso aí. O título da matéria é... Eu vou ler ela na íntegra porque a matéria... Eu não vou mais dar minha opinião nesse assunto. Problemas com álcool correm na família Darrow. Amy Darrow também teve problemas legais causados por beber muito, descobriu o Daily Mail Online. Em julho de 2015, Amy foi condenada a 1 ano de liberdade condicional por agredir seu pai, John Darrow, que atualmente se locomove usando uma cadeira de rodas em seu apartamento em Palm Beach Shores, Flórida. Ela foi apreendida pela polícia depois que apareceu bêbada e jogou uma garrafa de água e uma lata de lenços desinfetantes Lysol no pai. Mano. E aí veio o depoimento do pai. Ela chegou em casa embriagada e começou a abusar verbalmente de mim, afirmando que nunca sairia de casa a menos que eu lhe desse $100 mil, disse John Darrow, que na época tinha 67 anos, em um relatório pedindo uma ordem de proteção contra sua filha mais velha. Depois que ele se recusou a responder ao pedido dela, ela começou a xingá-lo e a atirar objetos, atingindo-o no ombro. Apertei o botão da minha lifeline, né, que é o botãozinho de emergência, e pedi que chamassem a polícia, disse Darrow. Suas ações físicas tornaram-se mais abusivas, de modo que agora temo por minha segurança, pois estou em uma cadeira de rodas e sou incapaz de me defender fisicamente e fugir. Os policiais prenderam Amy, que então disse a eles que havia sido estuprada, uma alegação na qual os policiais não acreditaram. Por quê? Porque eles levaram ela para um hospital e pediram para ela fazer um teste de estupro e ela se recusou e pediu um advogado. Amy Darrow acabou sendo condenada por espancar um idoso, fazer uma falsa denúncia de estupro e resistir à prisão com violência. Ela recebeu a sentença de liberdade condicional de 1 ano, que terminará em setembro. Já terminou, gente. Ela tá livre. Registros do tribunal mostram que Amy também foi condenada por driving under influence, por dirigir embriagada em 2009, depois de bater em um veículo estacionado a 50 km por hora e causar um acidente com 4 carros. Não tem ninguém que presta nessa história, ninguém pode dirigir. Que dá um carro pra esse povo, nessa família, gente? Não tem uma pessoa que se salva nessa história inteira. Peraí, cadê? O oficial de prisão, Ralph Kranchik, diz que Amy estava balançando e cambaleando após o acidente. Ela era muito argumentativa e hostil, jogando o celular no chão em várias ocasiões, pitizeira. Acrescentou Kranchik. Sua fala era muito arrastada e inteligível. Quando ela olhou pra mim, não consegui evitar que sua cabeça caísse em direção ao peito. Ele disse que Amy, então, tentou voltar pra dentro do carro para ligá-lo, embora todo o compartimento do motor tenha sido esmagado contra o compartimento do motorista. Gente, e é isso que eu tenho pra contar. E a pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês é: vocês acham que foi um acidente? Porque assim, até hoje, por mais que o veredito tenha sido dado e que ela nunca possa ser julgada de novo por esse crime, a polícia do Maui tem certeza até hoje que foi de propósito. Eles afirmam que foi. E aí eu quero saber o que você acha. Você acha que foi de propósito ou não? Eu acho que foi um acidente. Você acha que foi um acidente? Eu acho que foi causado pela passageira. Porque às vezes a gente tenta achar uma explicação lógica, mas a explicação lógica é que você tá rodeado de gente caótica, louca. Só isso. E o caos atrai caos e às vezes é aquela velha história. Por que a gente sempre fala, tipo, você não encosta numa outra pessoa com raiva?
Porque vai que você empurra seu marido. Não vou nem falar do marido empurrar a mulher, porque a gente sabe que isso acontece direto, mas vamos dizer que você empurra seu marido, ou você empurra sua filha. E daí ela escorrega e bate a cabeça. Você tirou a vida da sua filha ou do seu marido, você vai presa por causa disso, e foi por causa de quê? Por causa de um empurrão. Então, você nunca teve a intenção de matar. Eu acho que a intenção de matar nem estava ali. A intenção de fazer tudo acontecer do jeito que aconteceu nem estava ali. Era simplesmente o quê? O caos. Você coloca suas mãos nas outras pessoas, você fica louca, não tem um pingo de equilíbrio dentro do seu corpo, o que é irônico, porque elas eram professoras de yoga. Não tem um pingo de equilíbrio, não tem um pingo de razão, um pingo de serenidade dentro do seu corpo, então tudo é caos, e no meio do caos acidentes acontecem. E daí você pode falar, foi premeditado por causa disso, por causa daquilo, porque ela falou. Mas é aquilo, depois que já aconteceu, a gente vai ligando os pontos e vai querendo dar um significado pra tudo. Mas às vezes o significado é que você tá rodeado de gente podre. E um detalhe que é importante, eu acho que nem precisa falar, mas é bom falar, ela tava com 3 vezes o limite legal de álcool no sangue. Então. Então, eu penso que ela não deve ter freado. Eu concordo com você. Eu acho que foi um acidente, que não foi premeditado. E eu só acho que ela tava... Eu penso que, às vezes, do jeito que elas eram... Tipo, que elas tinham essa raiva absurda, que pra elas chegarem a se agredir e pararem. Às vezes, naquele momento de ódio, ela só acelerou o carro, tipo, foda-se. Não que ela queria pular do penhasco, mas só, tipo... Uma reação. Uma reação como ela já tinha feito outras vezes. Ela já tinha rolado de vários barrancos, gente. Bêbadas, dirigindo. As irmãs seu Ivo. Mas elas, gente, aí não sou eu falando, é a ficha policial delas. Daí a polícia teve que separar as duas pra elas poderem ser examinadas, porque elas rolaram um barranco, tretando, dirigindo bêbadas. É isso. Tem pessoa que tá no... isso não é... Eu acho que não é tão incomum, assim. Quantas vezes você já ouviu da pessoa tá, tipo, no banco do passageiro discutindo com o namorado ou com a namorada, e a pessoa começa a agredir o motorista com o carro em alta velocidade, o carro andando, e daí você tá bêbada, você tá gritando, tudo é um caos. Caos gera caos. Caos gera... Sabe? Daí acidentes acontecem. Daí a gente tenta dar um significado, mas às vezes o significado é ninguém ao seu redor presta. Você precisa de pessoas melhores ao seu redor. Só eu isso. Achei bem triste, porque você pega o começo da história, elas tinham tudo pra se dar muito bem na vida, sabe? Rica, bonita, empresária. E foi tudo por água abaixo, principalmente. Deve ter uma tendência ao alcoolismo muito forte nessa família, porque as 3... Ou teve um trauma muito forte na infância, né? Sim. Porque para 3 mulheres virarem alcoólatras tão jovens também. E pra uma delas agredir o pai, né? E a frase do pai, tia que morreu errado, acho uma coisa bem bizarra. Então, assim... É isso, gente. Não interessa quem você é, não interessa o que você esteja tentando fazer, as suas boas intenções de melhorar, de ser melhor, de crescer, de evoluir. Enquanto você tiver gente bosta rodeando você, sua vida não vai pra frente. É isso, gente. E se sua vida tá sempre cheia de drama, sempre cheia de caos, comece a examinar quem que traz o caos, quem que traz o drama, quem que traz a desgraça pra dentro de casa e se afasta. Porque você não vai salvar a pessoa vai te puxar pro buraco. Tem aquela frase bem famosa que eu fui até procurar a origem, mas tem tanta origem que eu não sei exatamente de onde veio, que eu já vi que era Confúcio, vi que tinha um quadrinho sobre os anos 80, que é aonde quer que você vá, lá está você, né? Não dá pra você fugir de você, porque foi o que elas tentaram fazer a vida inteira delas, né? Deu errado. Adeus, vou correr. Foge. Então, assim, gente, pense bem, porque você nunca consegue fugir de você mesmo, e no caso delas, elas não só não conseguiam fugir delas mesmas, como uma não conseguia fugir da outra, né? Pois é. E eu fico feliz que o Jeff tenha visto isso e tenha saído fora logo, porque senão ia ser mais um homem preto na cadeia por causa de nada, por causa de gente caótica. Mas é isso, gente. Eu adorei essa história. Eu não sabia de nenhum... Eu só ouvia as gêmeas da yoga, mas eu não sabia que caso que era. Amei. É difícil. E como você falou antes da gente começar a gravar, que eu ia me sentir melhor, realmente eu tô me sentindo melhor, porque eu tô sentindo que minha vida tá boa.
Eu tô me sentindo a pura gêmea da yoga. Eu tô me sentindo assim, tipo... Sabe? Super funcional, super well-adjusted, sabe? Bem ajustada, bem equilibrada. Tô me sentindo a rainha da wellness. Eu fico pensando como deve ser sua vida se o seu normal é ir de, tipo, arrebentar a sua casa, arrebentar a porta, arrebentar a cara de outra pessoa pra vamos assistir um filme. Não, gente, Tipo, imagina o nível que deve ser pra ser só mais um dia na sua vida, sabe? Não ser, tipo, algo extremamente traumático que você vai lembrar pra sempre e pensar, meu Deus, isso aconteceu comigo. E não, pra ser só mais um dia. E você nem perceber que é alguma coisa absurda, tipo, chega o namorado, o que aconteceu? Não, a gente tá vendo filme, tá tudo bem. A outra com hematoma na cara, não. O olho tá pendurado já no rosto. Eu tô vendo o filme, é só segurar o olho aqui, ó, que ele vê. E o engraçado é que a mais agredida nessas tretas era a Alexandra. Ela era a gêmea dominante, mas ela era a que apanhava mais da Anastácia. De repente, por ela ser a dominante, a Anastácia tinha que se defender, não conseguia se defender mentalmente, tinha que se defender, expressar fisicamente a dor dela, né? A defesa dela. Pois eu acho que apanhou é pouco. Pois é, assim. Ai, gente, é isso. Obrigada, eu amei. Imagina. Fala o que vocês acharam. Acidente é o plano maligno. Ou nenhuma coisa nem outra. Se você tem alguma terceira teoria, vocês acham que a culpa é do Federico, fala aqui também. E, gente, conta as histórias caóticas de vocês que a gente adora ouvir. A gente não gosta da nossa vida, mas a gente adora ver o caos dos outros. Conta do caos. Se não o seu, conta do caos da amiga da sua prima de segundo grau, da sua vizinha. É isso, gente. E Radebra. Slone. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau! Que tal um drinkzinho hoje? O Drink com Crime é um podcast semanal que conta casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Temos uma coletânea de casos selecionados pelas nossas sommeliers de True Crime. E toda terça-feira tem um episódio novo para vocês. Estamos em todas as plataformas de podcast. Venha apreciar os melhores casos e bons drinks com a gente.